E aí, aqui, vem uma dúvida que não quer calar. Por que, Li, que eu tenho que usar a mesma quantidade em cada receita? O que acontece quando eu reduzo a quantidade de açúcar da minha receita? Para falar sobre isso, a gente precisa entender qual é a função do açúcar dentro da massa do seu bolo. Todo mundo acha que o açúcar ele entra na massa do bolo para deixar o bolo docinho. E, na verdade, essa não é a mais pura verdade, tá? O açúcar ele tem funções importantes na estrutura da massa do seu bolo. Por exemplo, um bolo que você reduz o açúcar de 50%, por exemplo, vai ser um bolo mais seco, vai ser um bolo que não cresce tanto, porque o açúcar, ele se envolve na fermentação e ele auxilia no crescimento do bolo. Seu bolo fica mais alto e mais fofo quando ele tem a quantidade de açúcar correta. O açúcar interfere diretamente na umidade da sua massa. Acredite, o açúcar é considerado um ingrediente líquido na massa do seu bolo. Se você reduz o açúcar do seu bolo, você vai estar reduzindo a umidade desse bolo e você pode transformar esse bolo num bolo mais seco. Vai por mim. Antes de eu estudar sobre isso, eu era a louca de reduzir o açúcar do bolo. A louca. Então, eu sempre achava que 2 xícaras de açúcar, por exemplo, para uma massa de bolo, porque na época eu era assim como você e fazia as medidas em xícaras e não tinha balança, eu sempre achei que 2 xícaras de açúcar para 3 xícaras de farinha ou para 2 de farinha era muito açúcar. E aí eu acabava não colocando. Eu retirava o açúcar da receita. E meus bolos ficavam catastróficos e eu não fazia ideia do porquê. Então, se você reduz o açúcar, você reduz principalmente essas 2 características. E tem uma terceira característica ainda que o açúcar interfere na massa do seu bolo, que é na estrutura propriamente dita, na estruturação do seu bolo, certo? Ele interfere porque o açúcar atua na estrutura da massa do seu bolo. Se você reduz o açúcar da massa, você está reduzindo a estrutura. O seu bolo não fica tão firme, mas ao mesmo tempo fofo como ele deve ficar. Você mexe nessa estrutura. Então, é por isso que quando você vai fazer a substituição de um açúcar por outro açúcar, você precisa usar a mesma quantidade em gramas e não em xícaras. Cada um deles tem um peso e uma densidade diferentes, certo?